É, boa tarde. Como todos me conhecem, me chamo Flávia, vulgarmente Flávia Costa. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida, né? Um momento incrível que eu tive com Deus. E da mesma forma que um dia eu fui a público, né, pedir ajuda das pessoas para que eu continuasse viva, pedir ajuda em oração, para que as pessoas intercedessem por mim, orassem por mim. Isso acontece de fato até hoje, né? Tem várias pessoas de vários lugares do mundo intercedendo pela minha vida e eu sou eternamente grata por isso. Bom, irmãos, hoje eu não vim falar do milagre de Deus, eu não vim falar do milagre que Deus fez na minha vida, eu vim falar do encontro em que eu tive com Ele, que foi muito forte, foi algo assim que eu vivi que às vezes eu tento repetir, sabe? Eu tento fazer a mesma coisa que eu fiz para ver se eu realmente, se eu sinto de novo aquilo que eu senti, porque foi tão especial que eu queria viver, queria parar naquele momento. Eu casei tem pouco tempo, tem um mês que eu casei, né? E como de costume, meu esposo sai para trabalhar cedo e eu vou arrumar casa. Fui arrumar casa, ouço meus louvores todos os dias pela manhã. E naquele dia em especial, é, entre um louvor e o outro, passou o testemunho da Bianca Toledo. Eu já tinha ouvido falar dela, né? Principalmente quando eu estava internada. Já tinha visto pedaços do testemunho dela, mas nunca tinha parado de fato para ver o testemunho dela por inteiro. Nesse dia algo especial aconteceu. Eu vi o testemunho dela e ouvi, me identifiquei em vários momentos, né? Porque grande por vários momentos assim, a história tem coisas que ela fala em que eu me vi, que eu vivi, né? Você fica presa à máquina, você tá viva por máquinas, né? Isso aconteceu comigo também. Mas houve um momento muito especial disso tudo, porque quando eu fui operar o coração pela primeira vez, os médicos não acreditavam que eu sobreviveria a essa cirurgia, né? Porque eu estava com uma infecção generalizada, eu estava com uma bactéria no coração, né? Tava muito fraca, havia 9 meses de uma internação. Então os médicos não acreditavam, para a ciência mesmo, eu não sobreviveria a essa cirurgia. Então eu entrei pro centro cirúrgico, né? Com medo daquilo, com receio de tudo, mas sempre com um sorriso no rosto, né? E naquele dia, Jesus colocou um anjo em especial para falar comigo. Foi o anestesista. Ele me preparando para poder me anestesiar, ele perguntou para mim se eu era cristão. Eu fiz igual a Pedro. Eu neguei Deus. Eu estava afastada, né? Então eu me senti no direito de dizer que eu não era cristão. E aí ele virou para mim e falou, já meio que anestesiada, até quando você vai resistir ao seu chamado? Acredito eu que ele conhecia a minha história por cima, né? Porque para você chegar a um paciente, para você anestesiar o paciente, você tem que conhecer um pouco. Então, acredito que ele sabia a base, né? Minha patologia de base. E ele falou aquilo para mim. E aquilo marcou a minha vida, até mesmo porque não tinha sido o primeiro a falar isso para mim. Em um outro momento da minha vida, Deus usou minha madrasta para falar exatamente a mesma coisa. Até quando eu iria resistir o chamado de Deus. E além do anestesista ter dito isso para mim, ele cantou um louvor, né, um pedaço de um louvor que hoje marcou a minha vida, que acredito que vocês conheçam, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, né? Então, eu apaguei ouvindo esse louvor, o trecho desse louvor. Aí vem a parte mais importante disso tudo. Eu ouvi um testemunho da Bianca, foi como se ela tivesse direcionado aquilo para mim. Eu senti que ela olhava para mim e ela perguntou, até quando você vai resistir ao seu chamado? Gente, imediatamente eu senti a presença de Deus e senti uma coisa assim que eu não sei explicar, eu não sei
em palavras dizer pra você o que eu senti. Eu só sei dizer que minha reação foi ajoelhar e orar, me render a Deus. Eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, orava, e perguntava para Deus, me questionava. Não me acho digna, né, de tamanho amor, de tamanho misericórdia. E em todas as minhas orações, tudo que eu orava para Deus, Ele respondia através de um louvor, através da pregação dela também, sabe? Que eu me perguntei, eu falei, Senhor, qual o propósito de Deus na minha vida? Qual era o propósito que Deus tinha para mim na minha vida? Eu não passei por isso à toa. Eu não fui a óbito quase fui a óbito por várias vezes à toa, né? E Deus me permitiu que eu vivesse, né? Inúmeras vezes eu entrei achando que eu não fosse sair. Eu tô viva, né? Tem um médico meu que até diz que eu tô fazendo hora extra na terra. Mas isso eu vou contar pra vocês em um outro momento. Acontece que esse encontro foi especial. Eu senti o Espírito Santo. Eu chorava. E eu entendi o que Deus queria comigo. Eu fui pra frente do espelho do meu quarto. Tirei a blusa, né, e vi todas aquelas marcas, né? Tenho marcas em todo o corpo. Pescoço, peito, né? Marca-passo, abdômen, mas isso eu vou contar para vocês em um outro momento. Entendi o porquê daquilo tudo, o porquê daquelas marcas, o porquê daquelas cicatrizes. Entendi, enfim, o que Deus queria fazer comigo. Demorou um pouco para que a ficha caísse. Confesso para vocês que eu falava assim, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. E ele respondia, deixa eu te usar. Como tem aquele louvor das Sarafarias, né? Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E é isso que Deus quer fazer comigo, né? Ele quer fazer de mim um testemunho, porque eu sou a prova viva de um milagre de Deus. Eu sou a resposta da oração de várias pessoas, de pessoas que eu não conheço, de pessoas que têm carinho por mim e que eu sou eternamente grata por isso até hoje. E para confirmar tudo o que aconteceu comigo nesse dia, eu senti uma vontade assim sobrenatural de ir para a igreja. Uma coisa assim que um aperto no peito, mas aquela vontade, mas é um aperto no peito, né? Começou cardíaco, eu tenho até medo, né? Dessa dor no peito. Mas pedi para o meu esposo me levar na igreja. E chegando na igreja foi só confirmação de tudo que eu tinha ouvido durante o dia e sentido durante o dia. Eu não conheço o irmão que falou, mas ele falou a passagem de Pedro, né, que Deus chamou Pedro para sair do barco durante aquelas ondas gigantes, e Pedro em um certo momento temeu, e Pedro andou sobre o mar, né, mas Deus deixou com que o Pedro afundasse, e aquilo ali veio cair sobre mim, sobre uma luva, né, veio confirmar tudo o que aconteceu e tudo que Deus queria que eu fizesse. Deus permitiu para que eu passasse por tudo aquilo. Deus permitiu que eu ficasse presa em máquinas. Deus permitiu que eu fosse desenganada por várias vezes pelos médicos, para que eu, enfim, acordasse para o que Ele queria para minha vida, né? Como todos sabem, ou algumas pessoas não sabem até, eu era rainha de bateria, eu fui rainha do carnaval. Mas não era isso que Deus queria para minha vida. Não foi isso que Deus me escolheu. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, como eu ouvi isso várias e várias vezes. Mas em um certo momento da doença, eu passei a desacreditar em Deus. Quando alguém entrava no quarto, que eu fiquei internada 9 meses, para falar de Deus, eu fingia que estava dormindo. Porque eu não achava justo. Eu fui afastada das minhas filhas, né, tão pequenas, eu fui afastada delas. Foi tão desejada, foi algo tão que eu queria, quis tanto eram minhas filhas, eu fui afastada das minhas filhas. Num certo momento da minha vida foi minha mãe e eu e minha mãe, não tinha mais ninguém. Porque você sabe que nessas horas a gente conhece os verdadeiros amigos e
Foram poucos os que estiveram ao meu lado, mas na verdade éramos sempre eu e minha mãe, né? Então, o que que aconteceu? Aconteceu que eu passei a não acreditar mais em Deus. Cada dor que eu sentia, cada coisa que eu passei, eu falei, questionava por quê. Eu perguntava por quê, o porquê. Eu sempre fui uma pessoa boa, nunca fui ruim, nunca fiz mal a ninguém. A única coisa que eu gostava de fazer era dançar. O único pecado era esse, que eu gostava de dançar. Mas eu não entendi o porquê. De uma certa forma, eu não aceitava aquilo pra minha vida. Eu sempre fui muito vaidosa, não aceitava as cicatrizes. E nesse dia que eu tive um encontro com Deus, eu olhei no espelho e não vi nada daquilo. Sabe? Não vi as cicatrizes, não vi as marcas. Eu só vi o brilho do Espírito Santo de Deus. Eu entendia o que Deus queria para minha vida, que era mostrar para as pessoas o que Ele fez e o que Ele faz. Que eu não sou a primeira e não vou ser a última, né? Assim como aconteceu comigo, vai acontecer com várias e várias pessoas, né? Mas na palavra de Deus também diz que ou você vem pela dor ou você vem pelo amor, né? E dessa vez eu escolhi pelo amor. Eu escolhi voltar para Deus pelo amor. Eu escolhi fazer a obra de Deus. E eu peço para Deus para que eu possa diminuir, que a Flávia possa desaparecer e que Ele possa prevalecer sobre a minha vida, que Ele possa ser um instrumento na mão de Deus, que eu possa ser canal de bênçãos na vida de algumas pessoas. Como? Se você me perguntar como, eu não sei. Eu não sei. Eu questionei a Deus, né? Porque a gente faz isso, a gente peca. Sempre eu questionei. Falei, Deus, como é que eu vou falar de algo, sendo que eu ainda me queixo pelo fato de ter perdido a audição? Eu perdi a audição, eu ouço o aparelho, né? Então, como eu vou falar, né, de algo tão forte, sendo que eu questiono o fato de não ouvir? Perdi algumas coisas, mas quanta coisa Deus me deu, quanta coisa Deus me devolveu, coisas que eu não imaginei mais ter, coisa que já não passava mais na minha cabeça. Deus me deu uma nova família, Deus me deu um lar, Deus me deu a vida de volta. Eu tenho uma vida, hoje eu vivo, né? Então, hoje eu tô aqui rendida aos pés do Senhor. Dizer pra vocês que o encontro que eu tive com Deus foi especial, foi algo que mudou completamente a minha vida. E eu sei que tem muito a melhorar. E eu tô disposta a fazer a obra de Deus e peço para Ele sempre para que me molda, para que me capacite, para que Ele possa me usar de verdade e que eu possa assumir, que possa prevalecer apenas o Espírito Santo de Deus na minha vida. E é isso que eu tenho para contar para vocês agora, que Deus fez com que eu voltasse correndo para Ele, para que eu voltasse para Deus de uma forma gloriosa, sabe? Que eu pudesse falar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Que Ana Paula, a pastora da igreja, falou também nesse dia, no culto, que a gente diz tanto ser grato a Deus, mas como a gente está demonstrando a nossa gratidão, né? Eu escrevo lá no Facebook, sou grata a Deus, mas Ele não só quer que eu escreva a minha gratidão, Ele quer que eu prove a minha gratidão. E eu sei, eu, Flávia Costa, sei como provar a minha gratidão a Ele, que é espalhando ao máximo, quanto eu puder, mostrar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Confesso para vocês que eu tinha receio das minhas cicatrizes, eu me escondia, tentava, vocês podem ver, eu procuro sempre usar alguma coisa que esconda as cicatrizes, mas hoje eu consigo entender que são troféus. São troféus, demorou, doeu, dói para você entender o que Deus realmente quer que você dói. Às vezes você vive momentos assim que você fala, meu Deus, eu não vou suportar. Mas só Ele, você só é capaz de enfrentar a partir do momento que Deus estiver com você. E hoje eu escolhi, sabe? Eu escolhi realmente servir a Deus e até a eternidade. Eu os planos de Deus para minha vida são maiores. E eu creio
que adversidades elas vão surgir a partir do momento que você fala que vai servir a Deus. Grandes coisas aparecem, grandes coisas acontecem para poder vir te desvencilhar do caminho de Deus. Eu sei que o inimigo não está nem um pouco satisfeito com isso, né? Vão surgir várias e várias coisas para que eu venha me desviar do meu foco, mas o meu compromisso que eu tenho com Deus hoje é bem maior do que qualquer coisa que venha me tirar desse caminho. E hoje o que eu tenho em mente é servir e adorar a Deus da maneira que Ele quiser, que eu possa ser apenas um instrumento, um canal do Senhor. E ontem na igreja a irmã Rosângela falou que é tempo de cantar. E é verdade. O meu tempo de cantar chegou. Eu chorei, eu chorei, chorei, chorei. Foram noites intermináveis, foram depressões assim, sabe? Eu sempre fui muito bonita. Eu sempre me achei bonita. Eu deixei palavras negativas entrarem, fazer com que eu acreditasse que aquilo era mentira, sabe? Eu fui durante muito tempo muito triste. Se vocês repararem bem, existem várias sequelas, né? Eu tive um derrame silencioso, então um olho é menor que o outro, isso vocês vão ver no vídeo. Mas eu sou grata a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Hoje eu consigo glorificar a Deus até por esse olho caído, que eu consigo ver, algumas pessoas não conseguem ver, mas eu sei que ele é caído. Mas eu glorifico a Deus por isso. E tô aqui para dizer a todos que eu tô disposta a servir a Deus em espírito e em verdade. E agradecer a todos que tiveram intercessão, que estiverem e estão intercedendo pela minha vida. E de verdade não me importam. Não me importa o que vão falar, porque aparece, né? Apontam, mas não era você que estava ali outro dia? Não era você que estava fazendo isso? Não importa a Flávia de ontem. O que importa é que você daqui pra frente, o que Deus vai fazer na minha vida de agora em diante, o que eu fui, o que eu deixei de ser, morreu. Morreu. Então, para mim, não importa o seu julgamento, ou o que vão falar, ou o que vão pensar. Para mim, o que vale é o que Deus acha e o que Deus pensa a meu respeito. Então, eu quero agradecer a todos e pedir para que continuem intercedendo por mim, né? Que a luta é grande, eu sei, a obra é grande, eu também sei, mas eu estou disposta a fazer. E eu estou preparada. Eu estou preparada para o que der e vier. E agradeço a Deus por tudo, por tudo. E antes de terminar, eu quero deixar a palavra que Deus falou no meu coração no dia em que eu ouvi aquele testemunho. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, mesmo sem merecer, né? Vamos dizer. E ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, e é verdade, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor. Assim como eu, muitos o temerão e o verão. Então agradeço até aqui a minha oportunidade. E que novos vídeos, novas oportunidades possam surgir. Amém.